Olá, amado irmão, amada irmã, paz do Senhor, casais que têm nos acompanhado todas as quartas-feiras nesse nosso programa Outubro Todos os Dias, né? Hoje é a última quarta-feira já de outubro. Como passou rapidinho, né? Os nossos bate-papos acerca de família, relacionamento, criação de filhos. Esse assunto é inesgotável, né, gente? A gente só deu uma pincelada, certo? Em 3 encontros e hoje o quarto a gente vai encerrar, né? E, claro, esperando em Deus que logo a gente tenha uma outra programação similar a essa, tá bem? Hoje a gente queria falar com vocês sobre os 5 sentidos do corpo humano, isso encaixando com o relacionamento, com a vida do casal, tá bom? Antes da gente começar, vou deixar aqui a palavra com a Rose para ela dar um oi para vocês, cumprimentar e a gente já vai bater papo sobre isso, tá bem? A paz do Senhor, é uma grande satisfação estar novamente aqui para falar com todos vocês. Espero que todos estejam bem. Muito bem. Então, olha, gente, a Bíblia diz que quando nós casamos, né, o homem e a mulher já não são 2, mas ambos se tornam uma só carne, certo? Está lá em Gênesis, todo mundo conhece. Bom, se é uma só carne, é um só corpo, vamos dizer assim. E aí a gente vai pensar o seguinte, este corpo, para ele estar bem ajustado, para ele estar vivendo uma vida plena, ele tem que ter, né, os seus sentidos funcionando bem. Nós aprendemos lá na escola que o nosso corpo humano, então, tem 5 sentidos, não é isso? Visão, audição, olfato, paladar e tato, ok? Então vamos falar um pouquinho de cada um desses sentidos na vida do casal, trazendo para a nossa meditação. Visão. O casal não pode perder a principal visão. Primeiro, olhando para Jesus, que é o modelo para todos nós, para todas as circunstâncias, para casados, para solteiros, para viúvos, para todo mundo, Jesus é o nosso alvo, é o nosso modelo. Então a gente olha para Jesus. Segunda coisa, olhar sempre um para o outro, né? Não perder esse olhar que admira um ao outro, que completa um ao outro, tá certo? Terceira coisa é colocar, vamos dizer assim, um limite em outros olhares, ou seja, o que nós estamos olhando que pode prejudicar o relacionamento, seja na televisão, na internet, seja na rua, enfim, né? Focar então o nosso olhar, um olhar saudável, um para o outro, tá certo? Diante de Deus, olhando para Jesus. Certo, Rose? Você quer complementar alguma coisa sobre o olhar? É isso mesmo, porque o casal, eles precisam se entenderem até através do olhar, né? Se eu olho, vejo que o meu marido não está bem, só de olhar para ele eu já sei se ele está bem, se ele não está. Isso é muito importante nós conhecermos uns aos outros, não é? E também a questão do olhar o outro, né? Por que eu vou olhar outro homem se eu tenho um esposo abençoado e com ele que eu me casei? Então temos que ter muito cuidado com isso. O cuidado com o olhar, cuidando um do outro, conhecendo um ao outro e fugindo dos outros. Muito bem. Segundo sentido, a audição. A audição é muito importante para o casal. A gente tem que aprender a ouvir um ao outro. Geralmente no casal tem um que fala mais, o outro fala menos, né? É independente, tem gente que fala que é a mulher que fala mais, mas não é bem assim, né? Tem casal que é o homem que fala mais e a mulher é mais calada. Cada um tem sua maneira de ser. Mas o importante, seja falando muito ou pouco, é que um ouça o outro. Ouça, né, as sugestões, né, os pedidos, as necessidades um do outro, enfim. E acima de tudo, ouvindo sempre a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Quando eu ouço a palavra de Deus, a fé se multiplica em mim, e se eu sou uma pessoa de fé, uma pessoa que anda com Deus, eu vou ter cuidado em ouvir minha esposa, meus filhos, né? Um lar que há comunicação, não é verdade? Porque sem comunicação, nenhuma família prospera. E também
temos que bloquear alguma coisa que a gente ouve, né? Ou seja, existem muitos ruídos. Todo mundo às vezes quer dar palpite no casamento do outro, mas a gente deve então fechar os ouvidos para esses outros que nem têm condições de aconselhar, né? Não tiveram um casamento feliz, abençoado, e aí quer jogar em cima de outros casais a sua frustração, falando um monte de coisa, em vez de ajudar o casal, né? Prejudica. Então, cuidado com quem você ouve. Ouça sempre a palavra de Deus e ouça um ao outro, certo, Rosa? Nos aconselhamentos que nós temos feito, muitas vezes, ou a esposa ou o esposo reclamam para nós que o outro não sabe ouvir, né? Antes da pessoa terminar de falar, a pessoa já respondeu e isso faz muito mal para o casamento. Então temos que ter muito cuidado ao ouvir e aprender a ouvir a voz de Deus para resolver os nossos problemas, né? Maravilha. Vamos falar agora do olfato. E aí você pode pensar, mas o olfato também? Sim, a Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo, né? Para aqueles que são salvos, o bom cheiro de Cristo. Então, se nós temos que exalar esse bom cheiro de Cristo, tem que começar a exalar em casa, na verdade? Nós não podemos ser cristãos só dentro da igreja, mas ter esse bom cheiro, como a Bíblia fala de Cristo, é ter atitudes de Cristo, atitude de perdão, de longanimidade, de amor, de paciência, né, de ajuda e assim vai, tá certo? Que a nossa vida seja cheia do perfume de Cristo, que nós tenhamos, né, este cheiro de Cristo no nosso relacionamento, certo? É isso mesmo. Cristo tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, né? E também, falando do cheiro, né? É bom tomar um banhinho, estar sempre pronto, né? Cheirosinho, cheirosinha pro esposo, pro cônjuge, né? Então é interessante o olfato. Maravilha, então, gente. Muito bem, agora nós vamos falar do paladar, tá certo? Paladar, é pelo paladar que sentimos o gosto das coisas, né? Que sabemos se a coisa está boa ou está ruim. Por exemplo, você vai comer uma comida e de repente quando você leva na boca você sente um cheiro, um gosto estranho. Aí você fala, oxe, acho que isso aqui azedou, acho que isso aqui passou. Pelo paladar você percebe. Quem não tem paladar pode comer até comida estragada, porque não tem paladar. No casamento é assim também, do que nós estamos nos alimentando. Temos um paladar abençoado, né? Um paladar de cristão realmente. Nós nos alimentamos de coisas boas, porque o cristão tem que se alimentar da palavra de Deus, né? Que é o pão para a nossa vida espiritual, que nos alimenta, né? E dos louvores, da oração, são vários os nossos alimentos como cristãos. E isso tem que começar em casa, né? Como é que está o seu apetite espiritual em casa, né? Do que você está comendo e o que você está dando de comer no sentido de cuidado um com o outro, tá certo? O que você está dando de comer à sua esposa, a esposa ao marido, aos filhos? Ou seja, é palavras boas, os filhos estão se alimentando de elogios, de palavras de estímulo, a esposa da mesma forma, o esposo, ou é só palavra de maldição, palavra que, né, joga para baixo? Então pense nisso, vamos nos alimentar de boas palavras, certo? Nós vamos falar do quinto sentido, que é o tato, né? Você já deve ter escutado a expressão assim, faltou tato, para aquela pessoa lidar com essa situação. O tato é que nos faz sentir se a coisa é lisa, se é áspera, não é verdade? É pelo tato, né? Nós vamos tateando e sabendo se estamos tocando em algo frio, algo quente e assim vai. Muito bem. O tato, além de falar, né, dos carinhos, dos cafunés, né, do namoro que o casal deve conservar durante toda a vida, volta a falar da sensibilidade, né? Esse tato ao cuidar um do outro, lidar um com o outro. Se eu sei que hoje a minha esposa não está bem, eu tenho que ter tato. Naquele dia eu preciso saber como lidar, porque às vezes, por não estar bem, pode vir uma palavra que machuca, pode vir uma atitude pior ainda, não é verdade? Então o outro tem que ter tato. Olha, o meu esposo hoje chegou nervoso do serviço. Como a Rose diz, só de olhar você sabe. Se você tem uma visão aguçada, né? Você sabe.
Então o que você vai fazer? Ter tato em lidar com ele naquele dia, porque ele está precisando de cuidado, ele não está precisando de crítica, nem de provocação, ele está precisando de cuidado. Então, que todos nós tenhamos tato dentro dos casamentos, tá certo? Muito bem. É isso mesmo, né? Fizemos esses dias essas reflexões com vocês, né? E hoje estamos encerrando. Então é importante você pensar nesses 5 sentidos para a sua vida conjugal, né? Que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida, né? E esses dias, né, estamos vivendo em meio à pandemia, mas que a nossa família esteja fortalecida no Senhor em todos os sentidos. Deus abençoe a todos. A irmã Rose já desejou para vocês muito sucesso no casamento, muita bênção de Deus no seu lar, na sua vida conjugal. Eu também desejo o mesmo, tá certo? E vamos aguardar em Deus uma outra oportunidade para a gente continuar esse bate-papo entre casais, tá bom? Se você foi abençoado com esta programação de quartas-feiras, deixe lá, né, o seu like, deixe o seu comentário, também compartilhe com alguém, tá certo? O seu comentário é muito importante para que a gente saiba se a gente deve continuar esse bate-papo, como fazer. Você também pode dar sugestões, inclusive de temas que você gostaria de ouvir de um casal cristão, ok? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.